Salve, salve pessoal! Estamos aqui no Estúdio Voic para começar mais um episódio do Voicast, o episódio da Agência Voic. Eu sou Giovanni Lázaro, CEO da Agência Voic, host do Voicast. Hoje eu tenho aqui comigo Jaime Ponce. É isso mesmo, né, Jaime? Jaime Ponce. Jaime Ponce, o sócio fundador da papelaria informática Computec. Quem é aqui da cidade de Londrina e região com certeza conhece a marca. Quero dar as boas-vindas a você, Jaime. Seja muito bem-vindo ao Voicast. Obrigado pelo convite. Legal, Jaime. O Jaime é formado em administração de empresas e também pós-graduado em marketing e propaganda pela Universidade Estadual de Londrina. Jaime, fala pra gente um pouquinho aí da sua carreira, da sua formação acadêmica aí. Conta um pouquinho mais da sua experiência pra gente começar o nosso papo. Certo. Muita emoção, né? Primeiramente, eu fiquei muito feliz em ser convidado e fiz uma reflexão. Faz 20 anos que eu terminei minha pós-graduação. Faz tempinho, Eu não né? gosto muito dos termos ingleses, mas eu me dei conta que sou um baby boomer. Com certeza. E depois X, Y, Z. Então, nesta reflexão, me dei conta que eu tenho bastante coisa para falar do passado, mas do presente eu tenho mais a ouvir da Voic, do Voicast, do Giovanni, do Legal, Lucas, Jaime. do pessoal aqui. Mas vamos lá. Legal, legal. Assim como o Jaime disse, estão presentes aqui também o Lucão, editor, que cuida aí dos bastidores, preparou uma pauta sensacional, um papo legal aqui. E é isso aí, gente. Jaime, então vamos começar. Você já introduziu o nosso primeiro tópico. Vamos abordar essa diferença, o marketing dos anos, vamos por aí, dos anos 2000 para o marketing atual. Queria que você falasse primeiro quais eram as principais estratégias que você enxergava que funcionavam antigamente, para a gente trazer esse assunto à discussão. Então, assim, talvez até uma falsa ideia, mas era muito mais fácil. Mesmo porque as ações, Giovanni, eram pontuais. Você fazia um anúncio na Folha de Londrina, por exemplo, e nós alcançávamos os objetivos rapidamente. Uma mala direta, um telemarketing, participação em eventos, uma feira. Né? Então, tudo bem, era muito fácil. Né? Mesmo porque também naquela ocasião o mercado era bem menor. Então, nós somos pioneiros na cidade de Londrina e região. Isso confunde. As ações de marketing eram muito mais fáceis, né? Mas elas eram muito reduzidas e também era focada. E eu percebo assim, como você disse, vocês foram pioneiros nesse mercado aqui em Londrina e a Computec é uma marca muito forte na região, já ganhou vários prêmios, é uma marca muito conhecida. Óbvio que leva um tempo para construir essa marca, para ter essa relevância. O que você acha que fez a Computec ser o que a Computec é hoje, desde o começo, lá atrás, as suas ações, a sua visão como dono, mas também participando diretamente do marketing? Sim, entrando até na pauta que nós vamos chegar, que é do marketing atual. Mas assim, foi ouvir o cliente. A Computec sempre ouviu o cliente. E naquela ocasião, o cliente ele era sedento por novidades. Coisa que hoje, a gente vai discutir um pouco mais à frente, ele não vê a necessidade de ir a uma loja. Ele entra na internet, ele vê. Então, ouvir o cliente, atender às necessidades do cliente. E um trabalho na época, já falando do passado, nós tínhamos, quando da fundação, um computador era muito caro. Então nós fazíamos mala direta, prestávamos serviço de mala direta. Associação médica, engenheiros, acho que a arquitetos. maioria das pessoas que vão assistir esse podcast nem sabe o que é mala direta. O que é mala direta? É sério, o que é mala direta? Vou falar de muitas coisas, como eu disse, vou falar do passado. Mala direta é uma propaganda pelo Correios. Então nós fazíamos um encartezinho e mandávamos pelo correio. É quase igual hoje mandar uma promoção ali pelo WhatsApp da galera. Só que era mala direta. Muito bem lembrado, Giovanni. Outros termos também, eu acredito que vocês não sabem. Nós comprávamos por catálogos. Tinha um distribuidor, por exemplo, ele tinha 100 funcionários para fazer o catálogo. Catálogo de quase 200 páginas.
E daí você ficava lá folheando esse catálogo. Hoje, lendo uma revista e escolhendo o que você vai comprar. justamente. Hoje você está no celular, vai passando para baixo e escolhe o que você vai comprar. Né? Outra coisa que nós utilizávamos muito, outdoor, com preço, com propaganda. Né? Então, são técnicas ainda hoje utilizadas. Depende do público que você vai usar, pretende atingir, né? Mas assim, Jaime, você frisou o negócio no começo da sua fala, que é que você construiu a Computec ouvindo os clientes. Fazendo um paralelo com o atual, isso continua extremamente válido. Só que talvez as formas de se ouvir o cliente mudaram. Hoje, talvez, em vez de ouvir, você vai analisar os dados, vai estudar o comportamento dele no seu site, na tua rede social, no teu WhatsApp. Então, eu acho que esses são os princípios do marketing que eles mudam, mas eles não deixam de ser válidos. A aplicação deles muda, mas eles continuam válidos, né? Igual a gente brincou, mala direta hoje é mensagem pelo WhatsApp, né? Então, essa é a ideia. Mas assim, Jaime, já que você citou a mala direta, o pessoal de Londrina conhece várias e várias ações que você já realizou, igual você falou dos outdoors. Tem algumas que são até um pouco polêmicas, sei que na tua família rola algumas brincadeiras com isso. Cita pra gente as ações que você fez, sei que você já usou teus filhos ali. Nessa... Sim. Não, marketing é uma coisa que eu gosto, sou uma pessoa do passado, né? Mas quando nasceu o meu filho mais velho, nós fizemos um outdoor e estava chegando em Londrina a comunicação visual, foi a primeira empresa. Nossa. E não foi nem sugestão minha, foi da pessoa. Por que você não coloca o seu filho? Então ele em busca da tecnologia, era um mouse. Mas assim, e daí nós fizemos a fachada da loja. Esse banner está guardado. Minha mulher guarda as 7 chaves. No casamento dele, vamos ver se ele vai casar. Minha mulher vai abrir lá no palco. O Lucão tem autorização para colocar na tela esse banner aí? Pode pôr. Mas nós fizemos assim ações porque o computador era muito caro. Então as lojas, por exemplo, faziam lista de preço com a gente, antes até do comércio. Né? E qual que era, assim, comparando com os preços atuais, quanto seria um computador naquela época hoje? Era o preço de um carro, Giovanni. Né? E tem muita coisa. Barateou muito, né? E vocês veem, o Brasil é um dos maiores consumidores de informática do mundo. Só não é mais por causa do poder aquisitivo. Né? Mas ações de marketing, você falando, eu me lembrei. Durante muitos anos nós fizemos mousepad. E nós distribuíamos nas universidades, nas empresas. Nós fazíamos 10, 15 mil mousepads. Então isso divulgava a Computec. Né? Não tinha informática. Né? Isso tudo contribuiu para o fortalecimento da marca e dela ser tão lembrada. O pessoal que naquela época talvez fosse jovem, hoje já estão mais maduros e é um público muito forte da Computec até hoje, essas pessoas, né? Fidelizou bem os clientes isso, né? Com certeza. Porque nós sempre atentos. Mas naquela ocasião, vale a pena lembrar, por exemplo, um toner. Se a pessoa precisasse de um toner sábado, tinha que esperar segunda-feira, tinha que esperar a Computec abrir. Hoje, ela pega o celular, compra, mas pode ser que ela precisa para hoje, né? Aí já teve, não vou falar o nome, mas um deputado federal tinha um projeto para entregar e ele foi à prefeitura conversando, porque o irmão dele era o prefeito, aí agora vocês já vão saber qual é. E ele descobriu o telefone da minha casa e me ligou, olha, eu preciso de um toner, você consegue me atender? Caramba, sábado à noite. Porque eu tenho que levar no voo das 7 o projeto impresso. Né? Essa coisa do impresso também, uma grande mudança, nós vamos conversar daqui a pouco. Mas eu acho que isso é um assunto relevante, aproveitando a deixa, assim, o Jaime, pessoal, para quem não sabe, ele foi conhecido como o imperador do papel. Aqui. O cara vendia carretas de sulfite aqui. Não, aqui que nós importávamos papel. Porém, hoje, nós importávamos da Argentina, somos importadores até hoje. Porém, o papel, o Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo.
Então, é praticamente inviável hoje fazermos a importação. Legal. Mas e como que você enxerga o impacto da tecnologia na venda do papel, e desde o papel sulfite, agenda, livros e por aí vai? Sim. Olha, eu acredito assim, é uma incógnita. Há muito tempo atrás, Giovanni, fala-se que vai parar de vender papel, que vai Estou diminuir, aqui né? numa empresa que mexe com tecnologia, estou usando papel, né? Então, mas não aconteceu isso. Porém, eu vejo que nos últimos tempos, e agravado pela pandemia, pode ser que essa questão agora entra mais rapidamente. Até hoje é uma promessa. Por exemplo, vamos pensar a nível escolar. Durante 2, 3 anos houve uma queda de venda de caderno. Aliás, até compraram os cadernos, mas não usaram. Não usaram os Sobrou para o ano cadernos. seguinte, né? Sobrou para o ano seguinte, e a pandemia continuou e sobrou. Este ano voltou ao normal. Rolou! Ô, doido, agora vai ficar mais solto o negócio aqui. Ó, pessoal, essa cervejinha gelada aqui é um oferecimento do Supermercado Cambará, que está apoiando esse episódio. Mas, pessoal, a gente precisa abrir a cerveja. Como que eu vou abrir? Ó? Essa aqui, ela não... Olha, não ela é, não não é de gira, né? cenário a cerveja, hein? Essa aqui Vamos tomar. é pra gente tomar mesmo, já. Mas então, Traz um abridor aí, alguém para mim, por favor. Até um fato curioso. Eu tenho 3 filhos, né? E os 2 mais velhos estão no mercado financeiro e no mercado de consultoria. Os 2. Esse filho é o do João Aldor Pedro, lá, o João Pedro que apareceu há pouco ali. consultor da Pragmatis. E o Luiz Felipe, ele é do cartão de crédito da Mastercard. Então, o que aconteceu? Um fato interessante, até fazendo um paralelo com essa questão do papel. Eles entraram para trabalhar durante a pandemia. E eles não viam a hora, mas está melhorando agora isso aqui. Vamos abrir já, fazer o nosso brinde aqui. Abrir. E aí, o que aconteceu? Ó, um brinde. Opa! Eles entraram durante a pandemia home office. E daí eu não vi eles usando nenhuma folha de papel em todo esse tempo. E todas as anotações no computador, no celular? Usa 2 telas. Duas telas, mas papel não. E um fato interessante, quando eles não aguentavam mais home office, foram para São Paulo, que é a base, Faria Lima, os Faria Limers, né? Eles andam de coletinha assim? Nem tanto. E um fato interessante é que eles chegaram lá, o Luiz, no caso, e falou: que legal, você veio trabalhar. E daí, sobe na sala tal. E daí lá ele ficou home office. Home office no escritório. No escritório. Né? Eu mesmo, eu não me via trabalhando home office. Hoje eu trabalho muito mais home office. E até tenho uma curiosidade de dizer, trabalha muito mais. Meus filhos, principalmente, 9 horas estão trabalhando. Eu, na hora do almoço. Porque as pessoas não têm noção. Difícil separar. Você pode estar na hora de almoço, mas você lembra, tem que fazer alguma coisa. Seu computador está ali. Sim. Você esticou a mão, você pega o computador, celular, já continua trabalhando. E a Maria Tereza, que faz relações internacionais, ela nunca fez um trabalho impresso. Quando o Luiz e o João entraram na universidade, a primeira coisa que eu fiz foi levar uma impressora lá, montei, nunca usaram. Então, quer dizer, a sua pergunta ela é pertinente. Eu acredito que agora acontecerá e estas mudanças vieram para ficar. Né? Mas, assim, então vamos fazer traçar a cronologia da história. Como que era a venda do papel antes da tecnologia, antes do computador se popularizar, muito antes dos smartphones? Você vê, igual eu brinquei que você vendia carretas, mas você vendia mesmo carretas de papel. Diminuiu, mas ainda é constante. A venda do papel ainda é constante, porque a pessoa quer ter. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu imprimo tudo. Levo um bloco, a passagem, o roteiro. Porque mesmo você podia ter no celular, mas vai que acaba a bateria, vai que você esquece o celular no táxi. Isso é
relação, a minha... É o teu jeito de... Não é questão do meu jeito. Eu sou uma pessoa antiga. O mais novo não vai fazer. Mas eu já vi nestas viagens a minha filha sofrendo porque não imprimiu a passagem. Acontece. A Ludmilla mesmo teve um episódio aqui, recomendo, pessoal, quem não assistiu, assista o episódio que também ficou muito bom. Ela comenta que embora ela use agenda eletrônica, a maior parte da organização dela é com folha de papel. Ela gosta de anotar, ela gosta de ter na mão, tem essa... Um fato interessante. Isto muito me preocupa, porque eu estou muito atento. Agenda mesmo, aquela agenda, papel, não diminuiu a venda. Tudo bem que eu acredito que em poucos pontos de venda tem agenda. Mas nós já temos a agenda 2024, a linha completa, né? Falando nisso... Quem estiver procurando uma agenda, acessa lá a Computec. Põe no Google aí que vocês vão achar. Parece brincadeira, mas vende muito ainda, Giovanni. Até eu fico surpreso. Ah, que legal. Que bom que vende muito, né? Eu fico surpreso. Mas e feliz, né? Mas assim, aproveitando essa deixa... qual que é o desafio de uma... Você vende informática, mas o seu carro-chefe é muito a questão da papelaria. Quais são os desafios de uma papelaria hoje, com toda essa modernidade? Os desafios enfrentados na questão dos produtos que vão vender, igual você acabou de falar. A gente ainda vende muita agenda, mas tem muitos produtos, tem muita coisa ainda, né? A papelaria em si, ela é mais secular. É um livrinho, é uma papelaria mesmo, caneta, não vai parar de vender nunca. Borracha, lápis, apontador. Esta coisa, eu diria assim que é mais tranquilo. A informática, que é papelaria informática, ela é mais complicada. Por exemplo, nós vendíamos muito disquete. Você nem sabe o que é disquete. Sim, eu jogava o joguinho do Mario, tinha o disquete, tinha que colocar lá. Então, mas tinha de 5 1/4, que era grande, de 3,5. Depois vieram os pendrives. E depois do pendrive HD externo. Agora é nuvem. E as mudanças... Eu lembro, na época do filme do John Travolta, acho que você nem lembra, Embalos de Sábado à Noite. Então, não, esse não... Não lembra, não é do seu tempo. Mas aí eu não estava embalado. Eu queria comprar o LP, esse aí piorou, você não sabe, é um disco de vinil. Não, LP eu conheço. Voltando. Então nós íamos aqui, perto da Voic, tinha uma loja de disco famosa, daí eu ia lá, aquela briga para comprar. Meu. Mas você ainda tem algum LP? Tenho Mas você tem Tenho. Player lá, eu gosto, porque aí é a relação, né? A minha geração, baby boomers, né? Gosta do vinil e tal. Mas tem muita gente que fala que a experiência sonora é muito melhor. Certo, mas na realidade... É uma sinestesia muito mais do que a qualidade técnica ali do som, é o momento que você vive, lembrança, né? Tem que se render à tecnologia. Eu tenho uma sensação de que estão vigiando a gente, cara. Eu fico meio cabreiro. Esses dias eu não lembrava de uma música, daí eu peguei um software lá e... apareceu a música, então eu não preciso nem comprar o CD, nada. Já ouviu. Já pulei o vinil, já foi pro CD. Nem tem mais, acho que nem vende mais. Acho que algumas, assim como a agenda, ainda em alguns pontos específicos tem a venda, né? Mas isso é legal, a mudança do hábito de consumo, né? Isso mudou, isso impactou diretamente o teu negócio. Você precisou embora mantendo a mesma tradição, se reinventar, né? Sim. E como que você enxerga essa mudança assim? Por exemplo, igual você falou do disquete, aí depois você começou a vender o pendrive, o DVD, o HD externo. Antigamente vendia aqueles CDs virgem pra galera gravar música, filme, sim. Né? Nossa, isso é... Eu usei muito CD virgem, assim, baixava umas músicas, colocava lá, nem sabia que era proibido, mas enfim. Não, nós vendíamos muito mesmo. Na época de CD, chegava uma Kombi lotada de DVD, CD, disquete. Mas na realidade, falando assim, é a modernidade. Ela vem acontecendo. Então eu lembro do pau de selfie. Você lembra do pau de selfie? Nossa, vendemos. Diga-se de passagem, que nome feio, né? Mas vendeu muito. Não, e também
aconteceu perene, aqueles né? livros de pintura, por exemplo. Que pro pessoal Desenhar. desestressar. Então, acontece, né? De tempos em tempos aparece coisa nova aí. Isso Não é... tão nova, né? Não, mas é legal, assim, eu- fala para mim um pouco quais as tecnologias que assim você enxerga que são mais atuais. Por exemplo, o seu setor foi mudando e foi evoluindo, mas o que surgiu de tecnologia para você, para o seu ramo, que Olha, você acha que impactou direto o no comércio business? eletrônico é uma realidade. Porém, nós estamos vivendo um grande dilema, porque os gigantes, não preciso citar nomes, estão quebrando. E muitas vezes eles fazem uma coisa fora da realidade, não recolhendo impostos, por exemplo. Por isso é Né? fácil ter o preço lá Sem embaixo com margem boa, falar, né? sem falar dos chineses. Né? O Então eu pessoal de penso Londrina conhece assim, bem que anda pelo é, calçadão, né? o comércio, uma loja física, hoje ela sofre muito, por um lado, porque não tem a tecnologia, né? E eu vejo que muitas vezes uma divulgação ela atinge o resultado. Mas não adianta eu vender uma agenda para São Paulo, mas nós vendemos pelo comércio eletrônico. Mas a gente não vai ter uma estrutura de frete, O centro de logística. logístico, o cara. Demora para ele receber um outro mundial, amanhã está aí. Então, Uhum. esta é uma questão dificílima. Nós, do comércio, loja física, até consegue atender, mas o nosso custo vai ser muito mais caro. E o cliente mudou muito, Giovanni. Porque hoje, no passado, As pessoas têm muita pressa, né? ele ia na loja para ver as novidades que chegaram. Agora não, ele já sabe, ele conhece mais do que o nosso vendedor muitas vezes. Então aí cabe o lojista ter um preço competitivo e pronta entrega. Esse é o diferencial, né? Imagina aqui na VoIP. Se você vai fazer uma gravação amanhã e queima o seu cabo, o seu monitor, você precisa agora. Não é? Mas só que você vai dar uma olhadinha na internet antes. Com Então o certeza. comércio local ele vai ter que te atender com um preço um pouco superior, mas não muito, porque você não vai estar aberto a isso, Exato. a pagar mais. Mas eu acho que a gente podia abordar também a questão, o papel da loja física, assim, igual você comentou, seus filhos trabalharam muito tempo de home office, mas eu vejo que ainda tem muitas pessoas que trabalham o dia inteiro de home office, a pessoa fica carente de conversar, carente de... Muitas vezes, por exemplo, o cabo é mais barato na internet, mas às vezes ele só quer ir lá ouvir sua opinião. Será que esse cabo aqui funciona mesmo? Sim. Como que você enxerga o papel da loja física nesse meio tecnológico, moderno? Mudou muito, tudo mudou. Ninguém mantém estoque. No início, uma empresa eu fui no supermercado ontem fazer compra e eu precisava de uma nota grande, que é impressa a nota, né? Acabou o papel, o cara teve que ir lá no depósito buscar. Depois ele foi na área de venda dele, demorou quase 20 minutos. E assim, muitas vezes a pessoa na casa dele, ele não tem uma caneta. Ele vai comprar a caneta a hora que falhou. Ele vai comprar uma pilha a hora que o controle não funciona. Ele não tem uma pilha sobressalente, né? Então nós vendemos pilha, por exemplo, uma quantidade respeitada de pilha. E a venda de impulso. Eu penso Necessidade que também, né? necessidade. Então é mais um atendimento mesmo para o cliente. E essa coisa que você falou é uma realidade. Eu gosto de ir numa loja, mas muitos não gostam. Tá? Então, por isso que a gente tem um site. E atende Você bem. atende E todos os vende públicos, muito né? Londrina também. Uhum. E a Computec, ela tem muitos clientes que são fiéis. Eu vejo isso até atendendo a Computec, assim, tem muitos clientes que são muito constantes. Até há um tempo atrás a gente gravou um conteúdo com um cliente que era tradutor japonês juramentado. Se eu não me engano, acho que é o único do Brasil. Não, não, tem uns dois, três, mas ele é o Mas mais respeitado. O seu Miyoshi, inclusive particular amigo. então, como que você hoje está certo que você trabalha um pouco mais home office?
Assim, fala da relação que você, em particular, tem com o cliente, com os clientes, porque tem alguns clientes que vão marcando a gente vai Sim. desenvolvendo uma relação, né? É que no início, como nós fomos pioneiros, tinha um ou outro que vendia um produto aqui, outro ali. Mas, então, eles precisavam, por exemplo, do disquete, de um papel, de um arquivo para colocar as fichas. Então, a gente conhecia, no caso, o seu Miyoshi, por exemplo. Ele é da Aliança Brasil-Japão. Então, os japoneses, nós temos um forte contato com os japoneses. Um dos fundadores da Computec era o Paulo Sakurada, que é muito japonês, né? Óbvio, meu amigo até hoje. E os japoneses, eles são ligados em tecnologia, são ligados em caneta, presentinho. Eles são muito amáveis, né? Então, eu lembro que o seu Miyoshi muitas vezes vinha o pessoal de Açaí, Cornélio Procópio, as outras cidades que não tinham, e ele comprava e depois a pessoa pegava com ele, pagava, porque não tinha internet, não tinha nada, né? E as grandes empresas, naquela época, vou falar coisa que você também não conhece, não era, o cartão de crédito já existia, era tarjeta com papel, Nossa. mas era duplicata, promissória, você nem sabe o que é isso. Né? Porque antes era tudo datilografado, depois passou a ser informatizado. Então nós atendíamos vendendo papel contínuo, outra coisa que você não conhece. O que é isso? Papel Isso eu contínuo não é conheço. aquele que tem os buraquinhos, a impressora sim. É destacável depois. e daí tem legal. 1, 2 e 3 vias, até 4. Né? Então, isso fez, com aquela coisa da mala direta que nós fazíamos, então daí as associações, por exemplo, associação médica, começou a colocar o computador. Daí nós entrávamos com suprimento. Os médicos, então, os advogados, os engenheiros, arquitetos, porque nós tínhamos essa relação de sempre com eles. Então isso, e nos congressos de contabilidade, feira agrícola, nós tínhamos stand. Então, como eu disse para você, era mais fácil, mas não é que era muito trabalhoso. Com certeza. Hoje a gente faz muito disso através da internet, online. Sim. Você fazer isso pessoalmente, né? Com certeza. Mas, Jaime, vamos ao que interessa. Esse podcast surgiu porque eu gosto de conversar, gosto de contar a história. Legal. Chegou a hora que eu quero saber as melhores histórias. Eu já achei o máximo a história do deputado que bateu lá na tua casa, 7 horas da noite do sábado. Que história te marcou? Fica livre o que te marcou na Computec. Nessa vida de empresário, desde lá atrás, pode ser do começo, pode ser do final, pode ser da pandemia, o que você quiser, Jaime. Vamos conversar agora. Assim, uma que me marcou que eu me vi como cliente também, porque o que aconteceu aqui, essa é uma história recente. Como eu disse, eu nunca pensei em trabalhar home office, mas eu tinha uma máquina lá em casa, um computador, desktop. Aí o meu filho falou, pai, mas escuta, eu tô com um notebook sobrando aqui, vou te dar esse notebook. Daí eu trabalhando com o notebook, achei legal. Daí eu falei, puta, mas eu preciso de uma câmera melhor, não é legal. Preciso de um microfone legal. Daí eu falei, puta, que oportunidade, a Computec vai e vendemos muito. A internet era aquela simplesinha. Não, preciso de um roteador, um repetidor. Eu quero ter espaço para trabalhar em diferentes lugares da minha casa. Aí eu tô o dia todo trabalhando no home office. Caramba, preciso de uma cadeira melhor. Meu, não tem fim. Preciso de um mouse e um teclado sem fio, porque senão o notebook é ruim. Fica pluga fio, tira fio. Eu vejo lá meus filhos. Não, pai, agora é 2 monitores, enquanto eu estou fazendo a videoconferência. Então, assim, a gente se assusta e fica admirado. Que eu dei uma rotada aqui. Essa cervejinha do Cambará tá maravilhosa. Ó, pra vocês não acharem. Estamos aqui, ó. Estamos tomando mesmo. É quase quase o boteco da Voic. Mas assim, teve muitas histórias que
acaba fugindo do contexto, né? Assim, a gente acaba não lembrando todas, mas são muitas pessoas passaram pela Computec, muitos amigos ficaram, empresários, né? É uma história, mas o futuro é o que manda, Giovanni. A história do passado fica no passado. Show de bola. Então, Jaime, já ensinou para nós jovens o que é mala direta. Qual é o próximo ensinamento do que você fazia para a gente comparar com o que a gente está fazendo hoje? A gente já citou também que a gente estudava, você ouvia muitos clientes, hoje a gente analisa muitos clientes, mas fala para mim, mais um exemplo de mala direta, papel destacável. Que esqueci o nome. Papel formulário contínuo. Formulário contínuo. Olha, você, na realidade, assim, uma coisa que, quando nós começamos com o comércio, nós não começamos com papelaria. A papelaria veio num segundo momento. Mas, assim, o que eu penso para os jovens, para você, o que vem pela frente nós não sabemos. Mas se você estiver atento, você conseguirá ver. Por exemplo, há muitos anos existe o papel A4, que é o sulfite, né? Que ele vem se perdendo ao longo do tempo. Mas até a indústria do sulfite, por exemplo, ela tem um papel reciclado, ela tem um papel ecologicamente correto. Está fazendo isso para que não se perca, né? E agora, Jaime, vamos falar sobre campanhas de marketing. Fala para mim as campanhas que você lembra, as campanhas que você julga inesquecíveis da tua época. Da tua época não, né? Porque sua época ainda é hoje, mas assim, lá dos anos 2000, aquelas que marcaram. Olha, eu tô rindo porque nós fizemos muita coisa na Computec. Eu lembro no Natal que nós fizemos umas velinhas de anjinhos coloridos. Aí a pessoa fazia uma compra e ganhava uma velinha. Uma amiga minha tinha uma fábrica de vela, uma particular amiga minha, e ela não estava muito bem com a fabricação de vela. Então eu falei, olha, Ajudou a amiga. Falei, eu quero 2, 3 mil anjinhos pequenininho. Foi um sucesso, teve crítica, pô, mas anjo e tal. Outra vez nós conhecemos o pessoal do Boticário e nós compramos aquelas amostras do Boticário de perfume. Então a pessoa fazia uma compra na Computec de determinado valor e ganhava um perfume. Bom, as campanhas, elas são uma faca de 2 gumes, até mais gumes, né? Quando você falou das inesquecíveis, eu lembro eu lembro de uma da Nestlé, até pode falar nome aqui? Pode, se a Nestlé quiser. A Nestlé, ela toda a vida teve o leite moça, né? E ela fez uma campanha que chamava Bateu, Tomou. Vocês não lembram dessa campanha? Bateu, tomou. Então era assim, mostrava um maracujá, leite condensado, moça. Bateu, tomou, virava um flapê. Cachaça, leite condensado, limão, bateu, tomou. Caipirinha e tal. Meu, deu um excelente sucesso. Excelente sucesso. Porém, na mesma época, a Parmalat estava se instalando no Brasil. E a Parmalat tinha o leite condensado em caixinha Tetra Pak de papel. E a campanha da Nestlé a todo vapor. Na praia também. Eles emprestavam barraca, cadeira, leite condensado, moça, bateu, tomou. Aí o jovem da minha época via aquilo lá e falava, nossa, vou fazer uma caipirinha de morango, bateu, tomou. Quando ele chegou no supermercado, a Parmalat tinha um produto 60% mais barato do que o Nestlé. Aí ele falava, bom, leite condensado é leite condensado. Eu vou então misturar mesmo, né? Ele foi inspirado pela Nestlé, mas ele comprou o Parmalat. Então, o tiro saiu pela culatra, né? Sim, e foi uma época em que a Nestlé perdeu venda do leite condensado com uma campanha enorme. Então, as campanhas, nós fizemos várias. Fizemos no Estádio do Café. Nós trouxemos
a primeira empresa a vender GPS, que você já nem sabe, tem tudo no celular. Não, já usei GPS, né? mas hoje em dia é Então, celular, né? participação em feiras. Então, são muitos. E aí nós estávamos presentes. Né? Eu estava presente. Vamos falar na Legal. terceira pessoa. Mas, assim, naquela época, nós dávamos a vida. Porque, que nem você falou, o que é formulário contínuo? É um formulário com as bolinhas nas laterais. Mas já existia formulário fluorescente para fazer propaganda. Então, a propaganda, ela existe desde sempre. A divulgação, ela existe da vida toda, desde a época de Cristo. Senão não teria... A mensagem não teria se espalhado, né? sim. Você citou essa campanha da Nestlé. Tem uma campanha, acho que se não me engano, é a Folha de São Paulo, daquele publicitário, Washington Oliveto, acho que é o mais famoso, o maior publicitário do Brasil, que ele cita. Ele começa com uma imagem, se não me engano, é um ponto preto e vai fazendo uma imagem quadriculada falando: este homem tirou o país, eu não lembro os dados, da miséria, esse homem aumentou a economia isso, esse homem gerou não sei o que, emprego, saúde. Aí no final a imagem vai abrindo, Sim. né? A hora que chega no final é a foto do Hitler. Aí finaliza aparecendo Folha de São Paulo. É possível contar várias mentiras dizendo apenas verdades. Eles pegaram dados de fato Sim. que o Hitler fez, e só que, cara, é uma distorção, e Hitler a gente não precisa nem falar do horror que foi, né? Mas então, Giovanni, trazendo para o comércio local. Comércio local. Uma campanha ela tem que ser muito bem pensada. Por quê? Imagina um mercadinho. Cambará, inclusive eu vi os vinhos aéreos lá, muito bom, tem que ir lá comprar. Tá um preço Tá na promoção. Relação custo-benefício maravilhosa. Eu acompanho o supermercado. Mas imagina, um mercadinho falando assim, festival de vinhos. Então, ele consegue atingir o público. Mas aí você fala, ótimo, vou lá. No caso do Cambará, ele não errou, é os aéreos. Mas você vê muitas vezes uma loja, festival do chocolate. Chega lá, tem 3 marcas de chocolate. Então, isso chama-se a hora da verdade. Não adianta atrair a pessoa e a pessoa se Sim. decepcionar, senão você não vai Com certeza. criar recorrência Agora, do teu cliente. ao contrário, venha comprar um chocolatinho. Chega lá, tem 5, 6 chocolates. Surpreende pro lado positivo, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente fica muito feliz. Por exemplo, lá no curso de propaganda e marketing da UEL, vários professores, um em especial que já faleceu, o Álbio, ele amava a Computec. Ele amava comprar as canetas. Pessoalmente mesmo. Né? Testar. Se você vai na Computec hoje, tem um papelzinho lá e está mega arriscado, vão trocando os papéis. É gostoso. Porque as pessoas querem sentir, né? Esse é talvez um dos benefícios de ainda manter a loja física, né? Sim. Mas eu enxergo que a tendência é de que, pelo menos as grandes marcas, as grandes empresas, vão manter as lojas físicas mais como um showroom, um demonstrativo ali dos produtos, sim, até por essa experiência sinestésica. O cara quer comprar uma caneta, ele quer testar, isso aí. Se ele quer comprar o papel, ele quer ver se é o papel que eu gosto mesmo, sentir o cheiro, ou testar o eletrodoméstico. E assim, os desafios para os mercados, para os negócios locais, para os comércios de bairro, de regiões mais restritas, é saber lidar com isso, né? Só que, por outro lado, abre a brecha, porque eu vejo que essas grandes empresas, elas não dão a atenção para o cliente, igual, por exemplo, você sempre deu, de chamar o cliente pelo nome, de conhecer por exemplo, eu tenho certeza que você... Hoje, como você está um pouquinho mais afastado, mas a hora que entrava um cliente lá, você sabia, ó, esse aí compra tal coisa, aquele compra tal coisa. Hoje ainda vou 1, 2 vezes por semana e eu encontro os clientes e converso com os clientes. Essa é uma grande deficiência de você trabalhar home office. Né? Você fica distante, você perde aquela baliza. Como, por exemplo, você citou quando você estava trabalhando de home office, você se viu como cliente e foi precisando comprar as coisas.
o fato de você estar lá na sua empresa também faz você perceber as coisas, você Claro, repara nos com clientes. certeza. Jaime, então queria que você falasse um pouco dessa relação que você vê entre as campanhas, as ações antigas, a propaganda antiga para a propaganda atual. Como que você vê isso, né? Qual que é a diferença? O que você enxerga de diferente disso tudo? Ó, eu fico muito surpreso. A Voik ela cuida dos nossos produtos, né? E custa também. Custa, mas vale a pena, viu, pessoal? É bom, ó, Então, a custo-benefício. venda pelo WhatsApp, que é o CompuZap, né? O nosso site, então, a nossa comunicação interna. Eu confesso a você, Giovanni, que eu fico muito assustado. A inteligência artificial, né? Eu lembro quando surgiu o, o Google. Um amigo meu, não posso falar o nome, né? Que ele é um grande executivo. Quando ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. E daí nós éramos os dois mais velhos lá, terminando o curso. O Jaime descobriu uma coisa maravilhosa. Você põe uma parte lá e vem. Não preciso nem falar do Google. Imagina nossos trabalhos da época. É mais ou menos o que o pessoal sentiu hoje com o chat É, GPT, né? sim, então, que é a inteligência artificial. artificial. Mas eu vejo assim, quando eu fiz a pós, o Google já estava a todo vapor. E eu lembro que eu fiz numa multinacional, que tinham outras amigas que trabalhavam lá. Então nós fizemos um trabalho digno mesmo, né? Uhum. Real. Mas teve os mais jovens, eles foram reprovados na banca e tiveram um tempo para refazer o trabalho, porque eles pegaram na íntegra no Google e o professor naquela época já conseguia cruzar os dados. Então, mas assim, eu assusto porque muitas vezes eu estou vendo para comprar uma geladeira. Para eu e minha esposa. E eu tenho eu tenho a ideia certa, que não é verdade, mas eu tenho quase certeza que eu só conversei com a minha esposa. Dali a pouco, parece que eles estão me ouvindo, Giovanni. Mas eles estão te ouvindo. Já aparece a geladeira para me comprar. E eles estão te ouvindo. É, Sabe quando você vai baixar um aplicativo ali, você clica em aceito, próximo, próximo? Pronto, você já deu sim, permissão para ele claro, ouvir seu eu estou microfone. E não é procurando. só a hora que você está fazendo ligação. Qualquer horário que você está ali, E ele está eu ouvindo. Então procurando a geladeira para comprar, daí já aparece a começa a te similar e tal. perseguir. Né? Mas eu penso assim, cabe a uma empresa local avaliar muito. No início da internet, não era a Voik que cuidava, era uma outra empresa. Nós fazíamos ações que davam resultado, porém nós não conseguimos atender. Nós não tínhamos uma logística, uma aprovação, porque custa, tudo isso custa, você sabe, Giovanni. Por Com exemplo, um certeza. cara vai comprar uma impressora comigo. Sem contar que ele acha no Brasil inteiro, o estado do Paraná tem tributações exclusivas. Fora a tributação exclusiva, eu tenho que pagar um provedor lá para aprovar aquele crédito. Depois eu tenho que ter uma logística. E a empresa pequena, ela não consegue, custa muito. Então nós temos, mas a ação é interessante? É, muito interessante. Mas nós temos que ver o raio que nós queremos atender. Com certeza. Assim como você disse, Né? a Voi que atende a Computec e dessas ações, as novas que a gente está Sim, falando, somos nós que implementamos e principalmente sim. o tráfego pago, né? Claro, E, a gente vende. Por exemplo, nós somos revendedor da Pado, nós vendemos cadeado. Mas não vende muito cadeado. Mas uma empresa grande do interior de São Paulo fez uma compra grande com a gente. Graças à internet, graças à divulgação. Né? mas, assim, o que eu queria adentrar é essa questão que você falou assim, eu fazia vendas, mas eu não conseguia atender. Mais do que vender, você tem que vender para a pessoa certa, para aquela pessoa que vai ficar satisfeita com o teu produto e vai comprar novamente. Porque senão você tem um custo altíssimo para conseguir aquele cliente pela primeira vez e ele não vira recorrente. Enquanto a Sim, geladeira claro. que te perseguiu, Então, imaginei o mas para Jaime nós, saindo de casa, a geladeira nós atrás dele. sabemos como fazer, mas para nós custa muito dinheiro. Custa. Por exemplo, a pessoa fala, não, você precisa comprar uma agenda. Aí eu vou começar a oferecer agenda. Tudo bem, eles oferecem, que já está no pacote, por menor que seja. Uhum. Mas para um comércio local,
é mais difícil. Com certeza. Por isso que você tem que focar em quem de fato é o seu cliente. Você não vai vender. Claro que se você tivesse a estrutura, você poderia vender para o Brasil inteiro. Você sabe vender, você tem o produto, mas a estrutura logística, a questão tributária é diferente, até né? a título de curiosidade, tem a filha de um amigo, ela tem uma empresa de camisetas. Então, quando vai ter um show de rock, por exemplo, ela vende exclusivamente pela internet. Ela vende muito mais que o pai, porque ela já faz a camiseta específica. Só que vende tanto a ponto dos direitos autorais estar na cola dela. Então, ela tem que redistribuir, ela não paga os direitos autorais, ela tem que refazer as artes. Ela não pode pegar o trabalho de outra pessoa e comercializar. Lógico. Então, eles estão. Mas assim, muitas oportunidades. O marketing, muitas vezes, depende. Você tem que ter focado em quem você vai atender. Muitas vezes, uma propaganda no rádio, numa rádio antiga AM, FM, dá um resultado bom. E a VoIP tem nos ajudado também na criação do conteúdo. Porque se o seu público ouve rádio, você tem que estar lá. Eu lembro quando eu fiz a conclusão da pós, nós fizemos uma empresa multinacional de defensivo agrícola. E eu lembro de um detalhe, eles investem pesado, por exemplo, nas festas rurais. Porque o público está lá. Está lá. Nós não podemos achar que ele já tem o celular também. Mas ele vai lá comer um pastel e está lá mesmo. Não só na exposição agrícola de Londrina, mas dia de campo em São João do Ivaí, por exemplo. E daí com o que eles fazem? Chapéu, boné, bandeirola. Então, nós fizemos o diagnóstico dessa empresa. Eles tinham uma verba enorme para isso. Programa de rádio de manhã, 5, 6 horas da manhã. O agricultor está tirando leite, ele está escutando um radinho, ele não vai levar o computador. Começa a virar um hábito e ele ouvindo sempre, lembra daquela mensagem que ele ouvia no horário parecido. Nós temos que ficar atento, porque pelo outro lado, a televisão, por exemplo, Giovanni, eu vejo que televisão, canal local, canal paranaense. Né? Estes eu acho que estão mais perdendo. Porque o jovem, eu observo meus filhos, eu sou da geração velha. Eu assisto o canal e eu assisto a propaganda. Então eu gosto de ver Londrina para ver as propagandas do comércio de Londrina. Não, quem gosta lá em casa é só o Jaime, nem minha esposa. Deixar bem claro. Eles estão assistindo a televisão com o celular na mão. Quando vem o intervalo, eles põem no mute. E fica zapeando de canal ainda. Eu acho isso uma sacanagem. O canal está fornecendo ali conteúdo gratuito e a pessoa não pode nem assistir a propaganda. Ele programa e volta. E sem contar a infinidade de diversão que você tem a televisão. A minha televisão hoje, também fruto da pandemia, ela não funciona sem a internet. E quando eu coloquei lá, eu já tive que colocar na época, hoje tem em todo lugar, aquela internet fibra ótica, que é do Sercontel, GPON. Mas eu fui colocar em casa, o cara falou, mas nem tem aí na sua rua, isso aí só comércio usa. Eu falei, cara, eu preciso dessa internet. Porque aqui em casa tem um escritório da Computec, tem uma menina minha filha fazendo um trabalho de graduação, e tem 2 filhos consultores trabalhando. Você não pode perder a conexão ali no momento de uma reunião importante. Lá em casa eu tenho uma internet tão boa quanto a da Computec, a da Matriz. Né? Para que eu não fique... A pessoa no meio do trabalho para. Não pode parar. Não. Né? Você tem que estar conectado. Então, hoje, nós temos que estar atento às novidades, ao que pode ser feito, e temos que medir a nossa capacidade e mesclar com as coisas do passado que podem ser feitas. Por exemplo, mala direta, que você nem sabia, é possível fazer, mas telefonar, hoje até tem a lei nova, tem que ter um número inicial, mas para aquele cliente que é seu cliente cativo, quando você liga, ele sabe que é você vai se apresentar. Então você vai estar oferecendo um produto que ele precisa. Né?
Você fez no bloco passado ações que deram sucesso. Por exemplo, há uns 5, 6 anos atrás, o comércio ele foi obrigado a informatizar com as impressoras não fiscais, os cupom fiscais. Uhum. Então nós fizemos um trabalho junto ao comércio todinho de Londrina, ligando, oferecendo. Então não era uma simples ligação, né? Você estava oferecendo uma É uma solução para aquele problema que solução, o cara estava justamente, enfrentando, né? né? Então são coisas assim que isso é uma forma de estar atento hoje ainda, né? Uhum. Mas acho que esse é o cerne, acho que o desafio do marketing moderno. Porque sempre foi e sempre vai ser. Venda, você precisa ter o produto certo para a pessoa certa e principalmente na hora certa. O exemplo que você deu do chapéu para o pessoal, do rádio. Não existe apenas um meio de comunicar, apenas um meio de vender. A gente tem que estar atento para buscar o meio e principalmente aonde o nosso cliente está. Como você deu o exemplo lá da geladeira que te persegue. Isso é uma estratégia que a gente usa, inclusive na Computec, que é o tráfego pago. Nós fazemos anúncios no Facebook, no Instagram, no Google. E eu fico assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre tráfego pago, eu fico até abismado com a capacidade que essas big techs desenvolveram. Hoje em dia, Jaime, pra você ter noção, eu posso fazer um anúncio no Google para pessoas que vão adotar um gato. O Google Imagina. sabe que você vai adotar um gato daqui a um mês. Ele fala assim, ó, essa pessoa que provavelmente vai adotar um gato daqui a um mês, um gato, um cachorro, então Você já você começa já a começa aparecendo. oferecer as Porque rações. o cara tá entrando lá para pesquisar Sim. alguma coisa, já vai ver meu nome, viu? Na hora que ele pegou o bichinho, ele fala, preciso comprar ração. Aonde que eu vou? Vou lá. Não, a hora que ele falou isso, já começa a aparecer ração para ele É, lá. Antes. exatamente. Não, realmente, Exatamente. é só um. Agora, uma coisa que eu fiquei assim, quando vocês me convidaram, o dia de hoje, né? O que fazer para que se mantenha? E eu até escrevi, né? Que quem viver verá. Nós não sabemos, Não. né? Eu lembro do Beto, que é o pai do Giovanni aqui. Uma vez ele ganhou um prêmio, era uns, como chamava o prêmio? Não era Guerreiro, centurião, guerreiros do comércio. guerreiros do Fomos comércio. lá para Curitiba. Aí eu fiquei pensando, eu ainda estava mais ligado no marketing naquela época. Eu até peguei e pensei assim, nossa, mas não gostei do nome. Guerreiro parece uma batalha. Sério, Giovanni, eu não gostei na época. Mas hoje eu entendo. Eu entendo que é guerreiro mesmo. É mais. Hoje, manter uma loja chega a ser heróico. Chega a ser heróico, porque a nossa batalha ela é digna de um guerreiro. Porque, veja bem, o meu cliente, ele não precisa ir na loja para conhecer o produto. Ele vê na internet, ele vê nas E ações. tem E alguém, você já entra no YouTube, vê, tem um review, alguém e já explicando o vê com produto. preço. Mas aí tem um lado bom. Sempre tem um lado bom. Tem um lado vantajoso. Qual é a vantagem? O cliente, quando vai lá na Computec, ele vai para comprar. Ele já viu. Hoje, um cliente, ele foi lá comprar uma impressora para o negócio dele. Daí, ele já sabia tudo da impressora. Aí a vendedora me passou uma mensagem. Jaime, estou com o cliente aqui, né, e ele vai levar a impressora. Só que ele já pesquisou na internet e ele quer um desconto. Então, eu também já tenho informação, sei quanto custa. Nós seguimos as principais lojas e daí eu falei para a menina, ó, dá para me fazer por tanto. Esse é o menor preço, com impostos recolhidos. E se ele comprar em outro lugar, vai chegar a 2 dias, mas ele terá que recolher uma tributação específica. Então, o cliente levou uma informação bem. Então, tem o contraponto. Com Só certeza. que custa mais para nós. Por que custa mais para nós? Nós temos que ter pronta entrega. Ele não tem paciência. Se ele tiver paciência, ele vai para o mercado. E ele, indo para o mercado, eu sou mais um lá. Posso até vender. Vendemos, mas é mais difícil. A concorrência é mais alta, né? Mas faz parte. Né? Não é uma coisa que nos assusta.
Você tá no jogo, tem que jogar com as regras do jogo, né? Sim, sim. Isso aí, Jaime. Muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer. Vamos lá, faça suas... Estou escutando. Uma honra aprender. Não, que isso. Uma honra aprender. Vi lá os móveis, vi a Ludmilla falando do desafio dela. E vamos ver o que vem pela frente. Como diria o Jaime, quem viver, verá. Tá bom. Quer fazer as suas ponderações finais aí? Não, desejo tudo de bom para vocês aqui da VOIP. Um belo trabalho. Espero vocês fazendo um trabalho com os grandes de Londrina aqui. Estamos fazendo. Tem muitas pessoas. Isso aí, Jaimão. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Esse foi o VOICast.